Capítulo 4. A mulher sábia escolhe cuidadosamente seus amigos. Semelhanças geram amizades, meu pai me disse quando eu era adolescente. E visto que eu estava naquela idade complicada, onde as amizades vêm e vão como as marés, suas palavras causaram um impacto imediato e profundo sobre mim. Naquele mesmo dia, a estrutura social do segundo grau repentinamente passou a fazer sentido, e mais adiante eu continuei a ver que a veracidade de suas palavras não era apenas concernente às chamadas amigas para sempre da adolescência fugaz, mas também relativas à amizade da fase adulta. Temos a tendência de nos apegar àqueles cujas vidas se entrelaçam à nossa de uma maneira ou de outra. Conforme envelhecemos, a natureza dessas interseções se aprofundam. Pontos de ligação em comum para adolescentes, esportes, notas, popularidade, amadurecem na fase adulta, espera-se, e mudam para coisas como ética e fé religiosa. Não obstante, mesmo como adultos, muitos dos laços que formamos surgem da conveniência em vez da convicção, mais por motivos egoístas do que por motivos piedosos. Considere as amizades em sua vida. Como elas surgiram? Os laços se formaram profundamente ou mais através do compartilhar das semelhanças da vida cotidiana? A maioria de nós tem algumas amizades que surgiram assim, originalmente de associações com nossos vizinhos ou colegas de trabalho, que foram criando raízes ao longo do tempo. Essas amizades são importantes para nosso testemunho cristão e pelas oportunidades que elas apresentam de mostrarmos o amor de Cristo, e também por ser uma bênção em nossa vida a possibilidade de termos harmonia e companheirismo com aqueles que nos rodeiam. Nem toda amizade precisa ser formada depois de fazermos muitas considerações. Contudo, outras necessitam, e são as que abordaremos neste capítulo. Amiga é aquela que escolhemos para confiar nosso coração. Certamente que podemos aplicar a palavra amizade a muitos de nossos relacionamentos, mas o que queremos abordar aqui é o tipo de amizade que permitimos fazer parte de nosso coração e nossa vida, ao ponto de nos influenciar consideravelmente. Amizades como esta precisam ser iniciadas com cuidado, como Provérbios claramente mostra. O justo serve de guia para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar. Provérbios 12, 26. Quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos insensatos se tornará mau. Provérbios 13, 20. Ciladas da amizade. Antes de vermos o que Provérbios diz sobre escolhas relativas à amizade, voltemos a considerar alguns dos obstáculos que podem nos conduzir a escolhas insensatas em lugar de sábias. Sendo assim, por que escolhemos aprofundar os laços de certas associações, mas não de outras? Observemos nas linhas seguintes aquilo que nos motiva e pode se mostrar útil. Aqui estão algumas armadilhas que estão em nosso coração e nos levam a fazer escolhas destrutivas de amizade. Desejo pecaminoso. Anos atrás, quando morava no Center City, Filadélfia, eu residia do outro lado da Alameda, onde vivia um viciado em heroína, um jovem amistoso, porém muito perdido. De vez em quando, nós conversávamos e ele me falava livremente de seu hábito, como se estivéssemos falando sobre um dia rotineiro no escritório. Havia alguns pontos de negócio no bairro, uma videolocadora e um bar de esquina, onde diariamente este rapaz ia para comprar droga. Eu fiz uma refeição naquele bar em certa ocasião e, como estava atenta, testemunhei ao menos uma dúzia de transações ilegais durante minha refeição. Pessoas de todo tipo, homens, mulheres, profissionais e prostitutas, um a um entravam no bar e iam em direção a um homem, o traficante, que ficava sentado num banco no fundo do bar. Poucas palavras eram trocadas entre o traficante e a pessoa, e se você olhasse para o balcão, veria a troca de dinheiro por um pedaço de papel amarelo dobrado que continha uma quantia de pó ilegal.
Por causa de tudo que meu vizinho compartilhou comigo naquelas conversas informais, eu era a primeira a ver um aspecto do mundo do crime. Certa vez, perguntei a meu vizinho como os usuários de droga identificavam lugares como o bar e a locadora, e ele me respondeu: se você procurar, vai achar. Amizades podem se formar da mesma maneira. Se temos algum hábito indulgente ou pecaminoso, nosso radar detectará aqueles que compartilham da mesma inclinação, e quando encontrarmos alguém, um laço se formará quase que instantaneamente. Às vezes, é necessário apenas uma ou duas palavras. Talvez você saiba do que eu estou falando. Como disse o viciado em heroína, se você procurar, vai encontrar. Evitar que certos laços se formem não significa necessariamente evitar todos que pequem em áreas contra as quais lutamos, embora isto seja necessário por um tempo. A única garantia contra a formação desse tipo de laço destrutivo é ser extremamente honesto com Deus a respeito do quanto amamos um determinado pecado, mesmo que sabemos que devemos odiá-lo. A verdadeira mudança não começa quando tentamos muito não fazer algo pecaminoso, mas quando somos sinceros com Deus sobre não querermos experimentar aquilo de jeito nenhum. Diga a Deus e então diga a uma amiga piedosa. Estes são passos concretos a caminho do arrependimento e para se evitar o laço de uma amizade destrutiva. Edificando o ego. Buscar amizades com aqueles que caminham com o Deus que respeitamos é, de acordo com Provérbios, uma sábia procura. Entretanto, nós realmente ansiamos por um relacionamento com a líder do estudo bíblico ou simplesmente queremos ser conhecidas por ter um laço mais estreito com ela? Às vezes, não é uma amizade piedosa que procuramos tanto, mas a reputação por sermos piedosos. Infelizmente, destaque do nome e ascensão social acontecem na igreja, tanto quanto em qualquer outro lugar. Portanto, fazemos bem em considerar por que e como contamos a outros que jantamos com o pastor e sua esposa na semana passada, ou que um dos anciões pediu conselho ao nosso marido, ou que fazemos caminhada toda terça-feira com o famoso palestrante de retiros espirituais. Não te glories na presença do rei, nem te ponhas no meio dos grandes, porque melhor é que te digam, sobe para aqui, do que seres humilhado diante do príncipe. Provérbios 25, 6 e 7. Em contrapartida, devemos ter cautela com nossas motivações ao aprofundarmos um relacionamento com alguém que nos admira. Isto é algo muito tentador a se fazer quando nos sentimos particularmente inseguras ou quando tivemos uma experiência recente de rejeição. Uma forma de detectar essa motivação em nosso coração é quando nos sentimos atraídas por alguém que nos lisonjeia. Já vimos o que Provérbios diz sobre a lisonja e que nos adverte: não te metas com quem muito abre os lábios. Provérbios 20, 19. Identidade equivocada. Se não nos apoiarmos em Cristo como nossa âncora, vamos buscar segurança em algum outro lugar, todo lugar, e, mais frequentemente, em nossos relacionamentos. Às vezes, apesar de inconscientemente, nos apegamos a uma amizade com o único intuito de preencher aquele vazio em nosso coração. Sobre esse tipo de amizade, uma coisa é certa: não será um relacionamento harmonioso por muito tempo. Como poderia ser se estamos tentando colocar um ser humano no lugar que apenas Deus pode ocupar? Neste tipo de amizade, cada um se apega ao outro na tentativa de obter aquilo que acredita que o outro seja obrigado a oferecer. A cultura pop chama isso de codependência. A Bíblia chama isso de idolatria. De qualquer forma, Deus nos designou a amizade como um meio de autogratificação. Ficaremos insatisfeitos com qualquer relacionamento no qual busquemos mais receber do que dar. Claro, todos nós concordamos que as amizades são uma bênção para cultivarmos, ao invés de algo para usarmos.
mas nosso coração pode se enganar com nossas motivações. Confusões frequentes em uma amizade podem servir como uma chamada a examinarmos nossos corações. Bens materiais. Algo desagradável de se pensar. Provérbios nos diz que os ricos serão apreciados por alguns apenas por seu dinheiro. As riquezas multiplicam os amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo o deixa. Provérbios 19:4. E também, ao generoso muitos o adulam, e todos são amigos do que dá presentes. Provérbios 19:6. Algumas mulheres ricas reconhecem esta intragável verdade sobre a natureza humana e usam isso para vantagem pessoal, como um meio de conseguir amigos. Outras mantêm a guarda, protegendo-se da amizade com qualquer um e de quem elas suspeitem ter interesse material. Uma mulher rica que teme ao Senhor, entretanto, é capaz de reconhecer a natureza humana e, ao mesmo tempo, amar aqueles que procuram sua amizade, independentemente de seus motivos. Ao reconhecer as limitações de uma amizade como esta, ela ainda assim não ficará presa a sentimentos feridos, nem rejeitará cruelmente alguém que gosta dela pelo que ela tem e não pelo que ela é. Escolhas insensatas de amizade. Não é de surpreender que Provérbios seja tão claro a respeito da sabedoria de evitar amizade com certos tipos de pessoa. O que surpreende são os tipos contra os quais ele nos adverte. Os coléricos. Provérbios nos admoesta a não fazer amizades com pessoas coléricas. Até aqui, não penso que tenha dado muita importância ao aspecto da ira, quando se trata de pesar os méritos de minhas amizades. Você tem? O que isso exatamente significa? Isso significa que não devemos fazer amizades com alguém que não consegue controlar seu temperamento? E se não devemos, por que não? Para responder estas perguntas, precisamos nos lembrar que o foco aqui não são os envolvimentos, mas a quem escolhemos entregar nosso coração, a ponto de nos deixarmos influenciar. É provavelmente contra este contexto que Provérbios adverte. Não te associes com o iracundo, nem andes com o homem colérico, para que não aprendas as suas veredas e assim enlaces a tua alma. Provérbios 22, 24 e 25. O tipo de ira que vemos aqui não é tanto aquela explosão ocasional de frustração verbal em uma criança recalcitrante ou em um motorista desagradável. Pelo contrário, é alguém dado à ira, alguém que se caracteriza por um espírito irado. A preocupação que o provérbio expressa não é que comecemos a externar palavras de ira, mas que sejamos influenciados pelo pensamento que habita o coração do colérico. Uma pessoa constantemente irritada geralmente não tem uma vida de submissão a Deus. De fato, a ira crônica indica um coração que está em guerra contra Deus. Pessoas cronicamente iradas são aquelas cujas exigências e expectativas pessoais não são realizadas, seja por Deus ou por aqueles que as rodeiam. Uma dona de casa que baseia sua reputação em ter uma casa impecavelmente limpa ficará irada sempre que encontrar desordem, marcas de sapato ou camas desarrumadas. Da mesma forma, uma moça solteira que não aceita seu estado civil pode se deixar tomar por ira e amargura em relação às mulheres casadas, a quem ela vê como pessoas mais abençoadas. Todas nós temos expectativas e esperanças, é claro, mas qual é a reação do nosso coração quando as coisas não acontecem do jeito que nós gostaríamos? A mulher sábia não se apega tanto às suas esperanças, de modo que, se elas não se cumpriram, Deus sabe o que é melhor. Ira crônica, por outro lado, é a reação típica de alguém que tem a mentalidade do tipo: é do meu jeito ou nada feito. Isto é puro orgulho e é contra isso que Provérbios nos adverte. A convivência com o orgulhoso, cuja arrogância é revelada pela própria ira crônica,
é sempre um perigo para o nosso coração, pois todos nós somos orgulhosos por natureza. Viver em proximidade com Cristo é o único meio de dominarmos o orgulho. A autossatisfação. Algo bastante importante a se considerar numa possível amizade é seu nível de interesse ou apego a prazeres sensuais. Em outras palavras, somos sábias ao não escolhermos para amigas próximas pessoas que são apegadas a prazeres terrenos carnais. Uma boa regra de ouro para medirmos nossa saúde espiritual em relação às coisas criadas é a indiferença. Estamos aptas a tomar ou deixar certos alimentos e bebidas, fazer ou não as unhas ou uma viagem a Aruba? Temos liberdade para desfrutar de tais coisas sem que cheguemos ao ponto de precisar delas. Deus nos deu todas as coisas para apreciarmos, como Paulo escreveu em 1 Timóteo 6,17. Mas Provérbios nos admoesta: não estejas entre os bebedores de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão caem em pobreza, e a sonolência vestirá de trapos o homem. Provérbios 23, 20 e 21. Por outro lado, sabemos que Jesus participou de grandes banquetes. Mateus 11, 19, Lucas 7, 34. Portanto, que conclusões devemos tirar quando temos diante de nós passagens como estas que parecem levar-nos a comportamentos extremistas? Aqui vemos com clareza a necessidade de sabedoria quando se trata da palavra de Deus. A mulher sábia, aquela que deixa sua vida ser governada pelo temor do Senhor, é uma mulher de discernimento. Ela aprendeu que deve levar em consideração não apenas o que as Escrituras dizem sobre um assunto em particular, mas também o grande contexto de toda a Bíblia antes de determinar como aplicá-la. Ao decidir se vai aprofundar uma amizade com uma mulher aparentemente muito entregue ao prazer sensual, a mulher sábia considera o fato de que as pessoas são livres para apreciar tudo o que Deus nos deu na criação, mas ela vai analisar em contrapartida aquilo que as Escrituras dizem sobre as consequências do abuso dos prazeres materiais. Ela reconhece que Jesus esteve sim entre pessoas que bebiam muito, mas ela vê que seu propósito em fazer isso não era mundano, era redentivo. Por estudar as Escrituras, ela pode então concluir para seu próprio bem-estar espiritual que aprofundar esta amizade não é uma atitude sensata, mas pode se comprometer a envolver-se com o intuito de falar frequentemente do Evangelho. Neste e em qualquer outro fator que consideremos, quando determinamos o grau de envolvimento em uma determinada amizade, podemos refletir numa observação verdadeira que alguém sabiamente fez. Nós nos conformamos com o objeto de nosso interesse e amor, e ainda mais solenes são as palavras do apóstolo Paulo: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. 1 Coríntios 15, 33. Como fazer a escolha? Que critérios a mulher sábia deve levar em conta ao escolher suas amizades? Em outras palavras, como ela determina a quem deve confiar seu coração? Provérbios nos mostra o que devemos considerar. Como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Provérbios 27, 17. O primeiro critério ao escolhermos uma amiga é saber se este relacionamento, acima de tudo, nos aproxima do Senhor. Ao considerar este provérbio, que você logo identifique uma amiga ou duas que se adequem a essa descrição. Não estou querendo dizer que você não faça outra coisa a não ser ler a Bíblia e falar de coisas espirituais quando estiverem juntas, mas que, após terem passado um tempo juntas, sua visão de Deus seja maior e mais repleta de alegria e que você se sinta motivada a conhecer mais a Deus. É claro que, numa amizade assim, haverá naturalmente muita conversa sobre coisas espirituais, como também o compartilhar da luta contra o pecado. Entretanto, após encontros alegres, um dia no zoológico ou um passeio no shopping,
Mesmo que nada de grande importância seja discutido, você pode sentir seu coração cheio de gratidão a Deus por esta amizade. Uma pergunta simples que podemos fazer a nós mesmos sobre a natureza de um determinado relacionamento é o seguinte: esta amizade é enriquecedora ou prejudicial para mim como mulher criada à imagem de Deus e para minha caminhada na fé? Se a amizade for sensata, ambas as partes serão edificadas espiritualmente. A mulher sábia não tem medo de fazer amizade com alguém que fale com franqueza do pecado. Na verdade, ela se aproxima de pessoas assim porque aqueles que são honestos com relação ao pecado, o seu e o de seus amigos, costumam se importar mais com o que Deus pensa do que em serem queridas pelos outros. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Provérbios 27, 9. Em seu tempo, Jeremias clamou contra aqueles que menosprezavam o pecado e o quanto Deus o odeia, bem como suas consequências. O Senhor falou contra essas pessoas por meio do profeta, dizendo: curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. Nós queremos amigas que nos confrontem pelo que fazemos? Se desejamos isso, não nos envolveremos com aquelas que olham para nossas práticas questionáveis e dizem: isso não é tão sério. A que tipo de amigas nos sentimos mais atraídas? Podemos ser rápidas em apontar o primeiro tipo, mas a veracidade de nossa resposta se revelará mais precisamente pelo tipo de lugares e pessoas nos quais investimos nosso tempo. A conclusão é que nossas escolhas de amizade são sempre um reflexo de onde estamos ou onde buscamos estar com o Senhor. Se nosso relacionamento com Deus é prioridade, vamos escolher amigos que fortaleçam isto e, portanto, reconheceremos esta verdade. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém, os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27, 6. Não somente em Provérbios, como em toda a Bíblia, encontramos instruções e sabedoria para como devemos agir ao escolher nossas caminhadas mais próximas. O apóstolo Paulo escreveu: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles. Romanos 16, 17. Paulo aqui escreve sobre pessoas que causam transtornos na igreja e que semeiam controvérsias entre os crentes. Paulo também dá instruções claras para que se evitem laços fortes com crentes cujos estilos de vida contradizem sua profissão de fé. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, ou aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras, pois neste caso teríeis de sair do mundo. Mas agora vos escrevo que não vos associeis com alguém que, dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda comais. 1 Coríntios 5, 9 a 11. Não apenas devemos evitar uma amizade mais íntima com crentes que vivem em pecado sem arrependimento, como nem mesmo nos associarmos com eles. É difícil colocar isso em prática, pois parece uma atitude tão crítica. Mas isto é, na verdade, um ato de amor, amor de Deus para com aquele que está em pecado. Primeiramente, é um ato de amor para com Deus, pois estamos deixando de ser coniventes com o que o desonra. Em segundo lugar, estamos demonstrando ao que está na prática do pecado que o pecado é algo muito sério. Evitar tal pessoa não apenas nos ajuda a guardar nosso próprio coração da tentação e a honrar a Deus, como também serve para convencer o coração daquele que está em pecado. Alguns anos atrás, um rapaz que conheci, crente professo, resolveu assumir sua luta durante a vida toda contra a tentação homossexual. Edward tentou, durante muitos anos, negar esta tentação, mas cansou-se dessa luta e decidiu deixar a batalha. Meu coração dói por Edward.
pois nunca conheceu a paz e o alívio que vem de firmar-se em Cristo. Ele deixou sua esposa e filhos e hoje vive assumidamente com outro homem. Também é ativamente envolvido numa organização que promove a homossexualidade como estilo de vida biblicamente aceito. Apesar disso ser muito preocupante, também é preocupante o fato de que alguns antigos amigos de Edward na igreja continuam a amizade, como se nada tivesse acontecido, e aceitam os dois homens como casal. Estes amigos conhecem a palavra de Deus, portanto, ou eles estão desprezando abertamente aquilo que Paulo nos orientou a fazer nestes casos, ou estão esquivando-se desta verdade, porque apoiá-la seria uma atitude realmente desconfortável para eles. De acordo com Paulo, se os amigos de Edward realmente o amassem, se levassem a palavra de Deus a sério, deixariam bondosa e gentilmente a sua amizade, depois de explicarem a razão. Certamente devemos ponderar as palavras de Paulo, juntamente com as que ele escreveu em Gálatas. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós, que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Gálatas 6:1. Note a diferença entre as duas passagens. A diferença é entre ser pego em transgressão e em viver na prática do pecado. O discernimento é um fruto da sabedoria, o que significa que, em casos assim, a mulher sábia tem um entendimento de qual instrução bíblica aplicar em cada caso em particular. Há casos, provavelmente com muita frequência, em que tirar um crente em pecado da comunhão conosco é uma decisão errada. Nossa amiga em pecado está bastante entristecida por causa do seu pecado e desejosa de vencê-lo, ainda que ela caia outras vezes? Se ela tem este sentimento, a passagem de Gálatas é a mais adequada para estudarmos e aplicarmos ao caso de nossa amiga. Contudo, se por outro lado ela está defensiva e argumentativa com relação ao seu pecado e insiste em fazer as coisas do jeito dela durante muito tempo, podemos considerar perguntar ao nosso pastor como e se a aplicação de Coríntios seria apropriada. Se acreditarmos que essa seja a conduta mais amorosa, fazemos bem em buscar conselho e ajuda de um pastor ou de outro crente maduro. Em qualquer dos casos, nosso objetivo deve ser um compromisso de amor. Amor por nossa amiga, amor por nosso Deus e por nossa própria segurança espiritual. E a mulher sábia, em oração, avalia adequadamente a intensidade da amizade. Amiga ou resgatadora? Provérbios faz esta advertência. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro e se te empenhaste ao estranho, estás enredado com o que dizem os teus lábios, estás preso com as palavras da tua boca. Agora, pois, faze isto, filho meu, e livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não des sono aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Provérbios 6, 1-5. Do que Provérbios 6, 1-5 fala? Sabemos que esta passagem não significa que não deveríamos ajudar pessoas em dificuldade, pois em toda a Bíblia somos admoestados a fazê-lo. Então, o que querem dizer estas palavras e como devem ser aplicadas? Basicamente, esta passagem nos fala para não nos responsabilizarmos pelo que pertence a outro. Por outro lado, a misericórdia faz exatamente isso. Vemos na parábola a Filemon, no Novo Testamento, que Paulo assume a dívida que pertencia ao escravo fugitivo Onésimo. Acima de tudo, Jesus tomou sobre si e pagou por nossa dívida de pecado ao morrer sobre a cruz. Mas a mulher sábia é capaz de distinguir entre mostrar misericórdia e assumir uma identidade perdida. Às vezes, assumir a responsabilidade em lugar de outro é prejudicial. Note a linguagem da passagem.
enredado, preso, livra-te da mão do teu companheiro. A linguagem implica que há pessoas que se aproveitam da bondade, da fraqueza ou de bens dos outros, e que quando uma mulher sábia percebe que caiu neste emaranhado relacional, ela sairá dele. Uma aplicação desta passagem pode ser feita ao tipo de relacionamento que os psicólogos hoje descrevem como codependência. Provérbios o chama de temor de homens. Quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Provérbios 29 e 25. Independente do termo que seja usado, ela é aplicável às relações em que duas pessoas desejam encontrar significado, identidade ou fuga dos problemas da vida no que possam obter ou fazer pelo outro. No entanto, a Bíblia diz que buscar significado ou identidade em qualquer coisa ou pessoa fora de Cristo é idolatria. E idolatria sempre leva à escravidão, a linguagem que vemos em Provérbios 6, 1 a 5. Se não tivermos discernimento com relação a tais relacionamentos em nossa vida, ou sobre nossas tentações particulares à idolatria nos relacionamentos, seremos ludibriadas. Desvencilhar-se da armadilha desse tipo de relacionamento é mais fácil na teoria do que na prática. Idolatria relacional ocorre quando as pessoas se tornam tão grandes em nosso coração que Deus fica pequeno. E uma vez que isso acontece, agradar a uma pessoa se torna muito mais importante do que agradar a Deus. Ed Welch explica: já conversei com centenas de pessoas que acabam nesta mesma situação. Elas têm muita certeza de que Deus as ama, mas também querem ou precisam do amor das pessoas, ou pelo menos precisam de algo de outras pessoas. Como resultado, acabam em cativeiro, controladas por outros e sentindo-se vazias. Elas são controladas por quem ou pelo que acreditam que pode lhes dar o que acham que precisam. É verdade, o que ou quem você precisa vai te controlar. A saída é apenas parar de olhar para o relacionamento e olhar para Deus. Enquanto estivermos ainda presos na armadilha da idolatria, isso pode parecer extremamente difícil de se fazer, e por isso James Boyce pergunta: o que nos curará dos ídolos de nossa vida? Não será outro ídolo, certamente. Nem o poder, pois estamos mortos em transgressões e pecados, portanto não temos nenhuma força de vontade em questões espirituais. A única coisa que pode nos curar é uma visão do Senhor, cuja glória vai eclipsar todo o resto e cujo amor nos atrai a Ele somente. Você verá que restituir ao Senhor o seu lugar correto em nossas afeições nos capacita a amá-lo de modo supremo, e isso também nos traz clareza sobre como amar os outros. Veremos que nossos esforços para resgatar uma amiga e para controlar seus problemas têm, de fato, impedido que ela venha ao Senhor. Olhar para fora da relação envolve uma atitude de arrependimento, inclui reorientar nosso pensamento, envolve reconhecer que temos sido ludibriadas por nosso pecado, e às vezes isso significará eliminar este relacionamento de nossa vida. A solução bíblica para a idolatria é sempre a destruição do ídolo e não massageá-lo ou manipulá-lo. O profeta Oséias nos mostra os passos no caminho para eliminarmos relacionamentos idólatras e a bênção que recebemos depois de nos arrependermos. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, não mais diremos a obra das nossas mãos, tu és o nosso Deus. E por conseguinte, o que o Senhor fará? Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão, serão vivificados como o cereal e florescerão como a vide. Ó Efraim, que tenho eu com os ídolos?
Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como o cipreste verde, de mim procede o teu fruto. Oséias 14, 1-8. Nossas amizades devem ser escolhidas observando o que agrada a Deus e não a nós mesmas ou a outrem. Agimos assim quando mantemos princípios bíblicos em mente, seja nosso tempo, nosso dinheiro ou nossa vida, o que oferecemos a alguém. Sendo amiga. Já consideramos como a Bíblia nos orienta na escolha de nossas amigas, mas isto é apenas metade do caminho. Como podemos ser uma boa amiga? Podemos começar aqui. Em todo tempo, ama o amigo e na angústia se faz o irmão. Provérbios 17:17. Aqui vemos que decidir não entrar num relacionamento ou continuar uma amizade não é o mesmo que recusar-se a amar. Algumas vezes o amor requer desassociação, como acabamos de ver. Em outra nota menos solene, Provérbios nos dá seu conselho de como ser uma boa amiga. Não sejas frequente na casa do teu próximo, para que não se enfade de ti e te aborreça. Provérbios 25:17. Em outras palavras, boas amigas não ultrapassam limites. Uma maneira prática de amar os outros é estar ciente de suas necessidades e do valor de sua lição e de seu tempo. Nossas amigas evitam nos ligar porque nunca somos breves numa ligação? Elas não nos convidam para dar uma passada em casa para um café rápido pela manhã porque acabamos ficando até a hora do almoço? A sabedoria de não sermos frequentes na casa de nosso próximo também pode ser aplicada ao lugar que desejamos ocupar em suas afeições. Em outras palavras, uma personalidade possessiva nos impedirá de ser uma boa amiga. Não devemos tratar nossas amizades como posses pessoais. Se ficarmos com ciúmes do tempo que uma amiga dedica a outras ou angustiadas quando ela faz confidências a outra e não a nós, não estamos agindo com os melhores interesses em mente. Ser uma boa amiga também significa saber quando devemos cuidar da nossa própria vida. Quem se mete em questão alheia é como aquele que toma pelas orelhas um cão que passa. Provérbios 26:17. Há sempre um risco quando nos envolvemos nas dificuldades dos outros, apesar de que, por vezes, nós assumimos o risco por ser a maneira amorosa de agir. Quando nos pedem para nos envolvermos mediando um argumento ou oferecendo conselho, nós o fazemos com consciência de que nosso envolvimento pode nos trazer consequências. Contudo, se nos mantermos sem sermos chamadas, podemos ser acusadas de intromissão. Só porque acreditamos que nossa objetividade, como alguém que vê a questão de fora, irá oferecer uma visão que aquelas que estão diretamente envolvidas na dificuldade não conseguem ver, não significa que nossa opinião seja necessária. É necessário sabermos discernir e termos humildade para discernir quando falar e quando calar. É sempre correto buscar a melhor forma de confrontar o pecado aberto e sem arrependimento. Ademais, é sempre mais sábio nos dispormos a ajudar do que nos metermos para tentar afirmar alguma coisa. Ao mesmo tempo, a mulher sábia nos desvia o olhar quando suas amigas caem em pecado, nem encobrem pecado quando são questionadas sobre ele, como podemos rever um provérbio que já lemos anteriormente. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Provérbios 27:6. Quando a amiga nos pergunta se notamos os 15 quilos que ela ganhou recentemente, nós lhes dizemos a verdade. Usamos sua pergunta como uma oportunidade de aprofundar o assunto, talvez perguntando se há alguma luta implícita que a tenha levado a usar a comida como forma de lidar com o problema. Nossa sinceridade pode feri-la no começo, mas vai ajudá-la muito mais do que dizer: quais 15 quilos? Não sei do que você está falando. Quando está bem claro que sabemos. Ou quando notamos que uma determinada amiga está agindo com muita intimidade com um colega casado, mostrar isso a ela é uma atitude leal de amizade. Ignorar a questão por ser algo constrangedor ou porque tememos que ela nos ache legalista é mais parecido com
os beijos de quem odeia. O amigo definitivo. Muitas daquelas que chamamos amigas passam por nossas vidas durante pouco tempo. Aquilo que nos unia no começo, as áreas nas quais nossas vidas se cruzavam, muda com o tempo, e então aquilo que nos mantinha juntas não mais existe. Ou uma de nós cresce espiritualmente enquanto a outra não. Amigas vão nos decepcionar e nós as decepcionaremos. Já ouvi dizer que se envelhecermos com 2 ou 3 amizades que tenham superado todas as mudanças em nossa vida, podemos nos considerar ricas de amigas. Jesus, contudo, é o amigo definitivo e o único que nunca nos decepcionará. E esta é uma amizade que toda mulher sábia cultiva. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. João 15:15. O mundo. Não fique em último lugar. É importante que você possa desfrutar das coisas que são somente para você. Você merece. Jennifer L.B. Lees. Satisfaça a si mesma. 20 fantásticas maneiras de sentir-se fantástica. The Woman's Connection. A palavra. Comer muito mel não é bom. Assim, procurar a própria honra não é honra. Provérbios 25:27.